Bom, 19 horas em ponto, então vou dar início à nossa live. Primeiro, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente sabe que nada é por acaso, né? Então, dentro desse trabalho que a gente vem fazendo já, comentei há pouco, há quase 4 anos, você participa da Consciente desde a sua formação e participa de uma maneira muito diferenciada, né? Porque quando me vi em situação de absoluta vulnerabilidade, com depressão emocional, tomando remédio, no fundo do poço. Eu procurei seus serviços e dali foi só ladeira acima, né, Ale? E até brinco, às vezes, que saí do buraco muito melhor do que eu entrei. Não, eu tenho uma Eu só- frase que eu também sempre digo para os meus pacientes: o fundo do poço é o melhor lugar que você pode estar para pegar o impulso e sair dele. Então é só uma Exatamente. questão de ter a sabedoria, porque na hora certa tudo clareia. E eu queria muito só, para começar a nossa conversa, deixar isso registrado, sabe? Que não por acaso essa nossa conversa hoje é a última da série das lives que a gente vem dedicando a explicar para os nossos clientes, para os nossos seguidores, como é que tudo isso funciona. Porque temos muita informação hoje sobre vários tipos de terapias, pelas PICs e tal. Eu sei que a psicoterapia e a psicologia ganhou muito o mercado, ganhou muito volume de pesquisa, de conhecimento, mas ainda falta muito o que explicar para as pessoas, né, Lê? E eu já havia feito terapias anteriores, né, já há vários anos, passei com outras profissionais, com outros profissionais, mas a nossa conexão desde o começo foi muito horizontal, digamos assim. Logo percebi uma maneira muito informal de você conduzir as conversas, e isso me chamou muito a atenção e me conectou, porque eu me senti menos diferente naquele momento, né? Porque a gente se sente uma ostra, né? Quando tá lá no fundo do poço, a gente se sente uma ostra dentro de tudo quanto é concha, sem saber para onde sair. Então, eu sou muito grato ao trabalho que a gente vem fazendo. Ressignificou completamente a minha vida. Tem que segurar a emoção, porque Vou não fazer posso mais deixar. um parêntese aqui, hein, Ale? Já que você falou da ostra, o que a gente também sempre tem que parar para pensar? Que não é toda ostra que produz a pérola. São só as ostras que entram o grãozinho de areia. E daí, para elas se Exato. defenderem daquele grãozinho de areia que está doendo, que está machucando, ela cria a pérola. Então, Ale, não adianta, tipo assim, infelizmente, nós, seres humanos, só evoluímos, crescemos quando nós estamos assim nesse ambiente da dor, quando alguma coisa não tá Sim, legal, porque se tá confortável, a gente fica confortável, né? Se eu tô aqui na minha casa no quentinho, com comida, para que eu vou sair na neve, na rua, lá fora, no frio, entendeu? Então é complicado, mas antes que a gente comece, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Porque acho que a gente vamos lá. já começa a nossa conversa e para quem ainda não me conhece, eu sou Alessandra Conceição Lopes, eu sou psicóloga clínica, eu faço parte da equipe de humanização do INCOR, né, sobre a monitorada pela doutora Vera Bonato. Eu sou integrante também do CVV Pinheiros, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o Disque 188 para uma ajuda emocional no momento de desespero. Você pode ligar lá e você vai ter um suporte. E daí, na minha carreira acadêmica, eu sou graduada em Direito. Aí isso é até legal, porque essa minha graduação de Direito fala muito sobre até essa coisa de crença que nos limita, nos machuca, nos adoece. Porque não era um curso que eu gostaria de ter feito. Eu fui por seguir crenças familiares, porque a minha família era aquela família tradicional que
toda noite sentava na mesa para o jantar. E quando eu estava me formando no colegial, meu padrasto me perguntou o que eu queria fazer. Minha primeira opção sempre foi a psicologia. E ele ficou indignado, porque, não, imagina, psicologia, você vai morrer de fome, você tem que fazer direito, né? Porque, tipo, é uma carreira sólida, que se ganha dinheiro. Mas por quê? Porque ele tinha essa crença enraizada de antigamente, que as grandes carreiras eram direito, engenharia ou medicina. E se você não fosse nenhum desses três, você entrava no concurso do Banco do Brasil. E daí, pronto, sua vida tá perfeita, entendeu? E eu segui essa crença dele, mas depois eu me formei, não segui a carreira jurídica. Depois fui para o curso de psicologia. Então, me formei em psicologia, fiz pós-graduação em psicologia transpessoal. E depois disso eu fiz dezenas de outros cursos, né, da área. Então eu fiz psicanálise, eu fiz cuidados paliativos, curso de psicologia humanista, Theta Healing, e assim vai. Porque por mais que, por exemplo, um Theta Healing, eu não use um Theta Healing na minha clínica, tipo, eu tenho o conhecimento da técnica. Então isso acaba me ajudando até para mim como pessoa. E eu quero agradecer também o seu convite, Ale, né? O convite da Consciente. E, acima de tudo, nós, seres humanos, nós, né, não vivemos sozinhos. Então, eu quero agradecer muito ao meu assessor de imprensa, que me ajuda com os conteúdos de internet, que é o Gil Paolo, da Blanmedia. Quero agradecer muito também, tipo, a Carla Miller, porque hoje eu pedi autorização para ela para poder usar o exemplo dela, do que ela está passando agora no momento que ela está 8 meses hospitalizada, esperando um transplante de coração. Vim até com a camiseta da causa dela, né? Vou mostrar aqui. Olha lá, sigam Que a ela. Consciente está apoiando. Exato, olha lá, ó. K Miller 83 no Insta, sigam ela. Comprem a camiseta, divulguem, espalhem sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, porque a fila é grande. E quero agradecer demais a Consciente, que está trabalhando essa coisa da saúde mental de forma integral. Porque hoje, o que é muito importante das pessoas se conscientizarem? Que nós somos um todo, é corpo, mente e espírito. Então não adianta, por exemplo, você ir no psiquiatra e ter os rótulos, porque hoje em dia as pessoas querem rótulos. Então, eu sou borderline, eu tenho depressão, eu tenho transtorno de pânico e pronto, eu já tenho um rótulo, então eu tomo medicação para esse rótulo, mas eu nunca vou atrás da causa. Mas o que me fez chegar nesse lugar, né? Então, você precisa se olhar como um todo. E o que é muito importante que as pessoas saibam, que análise ou terapia é autoconhecimento. E ela tem como objetivo nos libertar do olhar do outro. Por quê? Porque nós crescemos com essa coisa do olhar do outro. Então, eu faço tudo pro olhar do outro. Mas por quê? Porque desde bebê, por exemplo, a gente falou a primeira palavra, tipo, ai, mamãe ou papai. Ai, que lindo, falou. Então, aí você fica repetindo, ai, papai, mamãe, papai, mamãe, papai, mamãe. Por quê? Porque tem essa coisa do olhar do outro. O outro tá me olhando, o outro tá me agradando, o outro tá me elogiando. E nós crescemos nisso, com essa coisa do olhar do outro. Só que quem sou eu? Então, a análise, a terapia, é você se apropriar de você, em primeira pessoa. Você cria os seus padrões. E daí você quebra as crenças e essa corrente de família que você tem que fazer o que sua família quer, que foi o meu caso no direito. Não. Nós temos que ser felizes. E a felicidade está muito atrelada a como nós levamos a nossa vida. Falei demais. Ali pode falar você um pouquinho. Senão eu vou falar que você não vai falar mais nada. Ixi, mas tem muito assunto para gente. Inclusive, eu queria também ressaltar que algumas sessões nossas, né, Lê, acabam virando troca de informações, fica um bate-papo assim, como dois colegiais conversando sobre o assunto que
é muito importante para a gente. Isso é muito delicioso, não tem preço. Então, Mas é nessa sua legal fala, também que você tocou nesse assunto, porque é isso também que eu acho, assim, eu percebo que falta muito hoje. Exatamente isso, esse compartilhamento de informações. uhum, E as uhum, pessoas entenderem que nós só crescemos quando nós compartilhamos. Então, não uhum, é porque eu compartilho uma informação com você que eu deixo de ser boa ou que eu deixo de ser quem eu sou. Não, porque toda vez que eu compartilho, eu aprendo muito mais. Porque cada vez que eu verbalizo uma informação, eu estou aprendendo mais e mais e mais e mais e mais. Então, isso também é uma coisa que as pessoas têm que parar de ter exatamente essa crença enraizada de que não, eu preciso ser a detentora do saber absoluto e eu não posso passar tudo que eu sei para você. Porque uhum. senão você vai passar na minha frente. Tipo, gente, isso não existe. É uma forma de poder, né? E você sabe que, agora eu Poder lembrei de uma opressor. coisa, tem uma das pessoas que trabalham aqui, que quando ela foi fazer um curso de psicanálise, ela me falou exatamente isso, porque eu incentivei ela muito a fazer o curso de psicanálise. Mas muito, eu falei, meu, vai ser demais, você vai amar. Blá, blá. E daí ela falou, meu, mas não entendo, você está me incentivando a fazer curso de psicanálise, mas veja bem, se eu faço o curso de psicanálise, eu acabo tendo o mesmo título que você, tipo, aqui na clínica. E daí eu falei para ela, não, mas isso não quer dizer nada, porque, por exemplo, não é porque você tem o mesmo título que um paciente que goste de mim vai gostar de você, ou que goste de você vai gostar de mim. Então isso não tem nada a ver, tipo assim, a gente não fica disputando, entendeu? Isso Então, é um tipo, meu, vai discernimento sim fazer o difícil das curso que você pessoas vai gostar. alcançarem, né? É. É, isso me lembrou também uma conversa que já tivemos, e eu vou tentar trazer trechos de conversas nossas para cá, porque acho que vão ser bem ilustrativas. Que a gente já conversou sobre essa questão da competição, né, Ale? Uhum. A gente nasce ouvindo dos pais, amo todos iguais. Mentira. Aí vamos para a escola e a professora, a diretora nos fala, aqui são todos tratados iguais, todos têm o mesmo direito. Você é número 1, número 2, número 3, número 30. Experimenta chutar a canela da professora para ver se você fica igual. Aí Exato. você vai para o primeiro emprego, ganha o seu primeiro crachá. Ah, agora você faz parte da família da empresa. Legal. Experimenta não bater a cota de metas para você ver o que acontece. Mentira, mentira. Ou seja, tudo isso, esse conceito que a gente vive desde que nasce, que é impulsionado pelas famílias, porque eles também estão imersos nesse modelo, nos leva sempre à competição. E a internet, não por acaso, porque isso é um dos nossos bons lados, né, trouxe o compartilhamento e não a competição. Isso também me remete a uma observação que fiz também numa das nossas conversas, que tem gente que é absolutamente alucinada pelo futebol, como outros esportes que envolvem a competição. O que me apaixonou pelo Aikido foi exatamente por não ter competição. E aí, voltando para o futebol, eu comecei a frequentar o estádio de futebol aqui em Campinas, da Ponte Preta, porque meu avô tinha cadeira vitalícia, meu pai foi médico do time, eu entrava dentro do campo com ele, foi um tempo assim inesquecível. E sabe qual o momento do jogo que mais me tocava? Quando os jogadores se cumprimentavam. Quando eles saíam da posição de competidor e se confraternizavam como atletas. Exato. Então, na hora que a bola tá rolando, é uma merda. Que um quer matar o outro. Então, a competição nunca fez muito sentido para mim. E hoje, acho que a gente tem muita informação, muitas ferramentas para entender que a colaboração, sim, é a nossa ferramenta mais importante para um futuro que já está acontecendo. E você sempre foi um exemplo para mim, Ale. Ah, O seu obrigada. trabalho no CVV inspirou a minha candidatura, que já está posta no CVV. Em breve vou me juntar a um grupo de treinamento para poder me tornar também voluntário do CVV. Me orgulha muito estar nesse lugar e principalmente avalizado por você, né? Então, se você disse que eu posso, é porque eu estou já num estado menos ostra da vida, né? Não, Ale, mas aí que tá, tipo assim, a gente pode tudo, tudo.
assim, é exatamente isso, é o como a gente leva a nossa vida, entendeu? Porque você vê, agora mesmo você acabou de falar isso, se você falou que eu posso, então, ou seja, a gente cresce esperando sempre essas afirmações, né? E muitas vezes algumas pessoas, assim, a gente chega com uma notícia, nossa, você não sabe, eu me inscrevi para fazer tal coisa, ou eu entrei em tal curso. E daí a outra pessoa joga um balde de água fria e fala, nossa, mas você tá viajando, nossa, que nada a ver. Ai, você vai fazer isso? Meu, é meu, tipo assim, eu quero tentar e ninguém, né, tipo assim, eu tenho que fazer para mim, porque eu também sempre Uhum. digo isso para os meus pacientes. Nós vamos estar com nós mesmos a nossa vida toda, Isso é toda. incrível. Então, Incrível. todo dia de manhã, quando a gente acorda e vai no banheiro e se olha no espelho, quem que a gente vê? Nós mesmos. E essa é a pessoa mais importante do mundo e é dessa pessoa que a gente tem que cuidar. E a gente tem, Ale, que se perceber mais. Essa coisa, tipo, meu, das nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque, assim, o Freud, ele já falava isso, que, assim, os nossos sentimentos, eles estão baseados na nossa mímica dos afetos. E as nossas emoções fazem parte dessas respostas. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que nos afeta e por que nos afeta. E, e daí vem a grande cereja do bolo, porque vou voltar de novo no exemplo da Carla, que está lá no hospital agora, tipo, há 8 meses. Você para refletir, ter ideia do que é você estar dentro de um hospital há 8 meses esperando um coração chegar. Cada vez que batem na porta, você fala, nossa, pode ser meu coração que chegou, é agora. E daí o que, que Eu ela acabei fez? de visualizar uma postagem dela, Ale, desculpa te cortar, onde ela mostra ela saindo do banho amparada pelos filhos, contando sobre a dificuldade que ela tem de tomar banho, quanto isso lhe cansa. Sim, porque Eu é acho que problema isso dá para ter uma cardíaco, né? ideia. Sim. Então, assim, aí você vê, ela podia ser o quê? Uma pessoa amarga, assim, super negativa, mas ela pegou toda essa angústia, toda essa dor e transformou o quê? Numa campanha linda. Então, ela tá, assim, fazendo camisetas, divulgando sobre a conscientização da doação de órgãos, fazendo uns kits super bonitinhos. Tem o coração, tem a bexiga de coração, tem a pulseirinha de citronela, tem um vasinho super lindo que ela faz, que é uma sementinha de girassol. E daí ali ela explica exatamente o que é a doação de órgãos, que quando você planta aquela sementinha, a sementinha cresce. Quando você doa o órgão, essa sua sementinha está crescendo e continua vivendo em outra pessoa. Então, assim, ela está fazendo uma campanha super linda. Uhum. E, e ela transformou todo o sofrimento numa coisa bonita. E é isso que... Transmutou o sofrimento, né? Exato. Então, o que é bacana de nós percebermos? Por que nós sofremos? E prestar muita atenção no nosso pensamento. O que eu estou pensando, tipo, meu, isso é real? Porque muitas vezes a nossa cabeça vai para um lugar, assim, para um outro planeta, para um outro lugar, com determinados pensamentos que são irreais. E nós sofremos horrores por coisas que nem sequer chegam a existir, entendeu? Criando fantasias que não existem, né? Eu vou Exatamente. aproveitar o seu gancho dos horrores e pedir para você contar um pouco sobre a sua experiência no CVV. Nossa, Léo, eu acho que para mim, o CVV foi assim a melhor escola, porque, por exemplo, dentro de um hospital, você tem determinado tipo de paciente. Na clínica, você tem outro tipo determinado de paciente. Agora, no CVV, por ser um telefone que liga pessoas do Brasil inteiro, você tem todos os tipos de paciente. E lá você tem pacientes que são pacientes que não vêm para a clínica. Então, assim, por exemplo, um assassino, um pedófilo. E o que nós trabalhamos no CVV? A psicologia humanista, que é o acolhimento sem julgamento.
Então, quando essa Uhum. pessoa liga lá para você e fala, ah, eu sou um assassino, ah, eu sou um pedófilo, você tira esse rótulo e você acolhe a pessoa, a dor dela. Então, assim, você vê, é incrível, é fantástico. Daqui a pouco você vai estar lá também, você vai vivenciar essa experiência e é muito Esse, bacana. esse comentário que você fez de acolhimento sem julgamento é a principal lição que eu aprendi com Bert Hellinger. Ele olha para todas as questões nossas e o segredo é olhar sem julgamento e deixar aí como tá, porque todo mundo erra, todo mundo é imperfeito e todo mundo dá o que tem. Faz o melhor possível naquele momento. Então, sem julgamento é muito importante, é muito Não, imprescindível. Né? e Ale, e aí que tá, quem somos nós para julgar o outro? Sim. Quem eu acho Mas que eu achamos sou? que somos, né? Exato, tipo Mas assim, achamos que podemos, né? exato, quem eu acho que eu sou para julgar o outro? E por isso que é bacana quem vem para análise, porque pelo menos eu, na minha clínica, eu tento mostrar isso para as pessoas. O tempo que você gasta preocupado, cuidando da vida do outro, quem está vivendo a sua vida? A sua Uhum. vida está onde? E as Pois pessoas, é. elas têm esse péssimo hábito. Para elas não trabalharem as questões delas, elas ficam olhando para o umbigo do outro. Ah, então, o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro. Tá, mas e você? Uhum. O que você está É, fazendo? eu aprendi um gesto há uns anos atrás, que é esse aqui, ó. Quando você aponta um dedo para alguém, tem três voltados para você. A gente só olha o que está apontando para frente, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, Ali, nós já... pode falar, né? Pode falar. Desculpa, não, desculpa. Não, Pode falar. imagina. Pode, pode. Aí eu ia falar isso, que, tipo assim, em vez da gente ficar julgando o outro, apontando para o outro, nós temos que olhar para nós mesmos, para nos percebermos, para nos autoconhecermos, perceber quais são as nossas sensações, as nossas angústias, o que nos faz bem, o que nos faz mal, quais são os nossos amigos, nos perceber, ver que quem sou Uhum. eu. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Sim. E nós crescemos dentro, porque eu sempre falo isso também, nós nascemos numa tela em branco. A partir do momento que nós nascemos, os nossos pais vão pintando essa tela. Então, vai colocando as crenças, né, da família. Isso é certo, isso é errado. Faz assim, faz assado, faz aquilo, faz não sei o quê. Aí, quando você cresce, essa tela tá toda pintada. Mas quando você olha para essa tela, que é nessa hora que você para e começa a se olhar, o que é seu e o que Uhum. é do outro, o que é crença da sua família, o que te Uhum. afeta, o que te deixa triste. E daí como que você se livra disso, né? Como você quebra essa corrente? Porque você vê, eu mesma estava numa corrente dessa. Tipo, eu fiz uma faculdade de 5 anos de uma coisa que eu não gostava. Mas, como eu sempre digo, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. A faculdade de Direito, para mim, foi muito boa em diversas questões. Então, foi muito rica. Então, hoje eu entendo que tudo tem os seus porquês. Então, tá tudo bem. Mas é exatamente isso, Ale. Eu podia também ser uma pessoa. Ai, que droga! Perdi 5 anos da minha vida. Foi horrível. Podia ser essa pessoa, só que não. Tipo, eu Podia. olhei, analisei e falei, nossa, não, tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Essa faculdade me fez amadurecer. Eu conheci muitas pessoas que eu amo de paixão, que estão comigo até hoje. Então, assim, teve os porquês. Então, isso também é Uhum. você ressignificar uma dor. E tá tudo bem. Que é o famoso também, tipo, né, o perdoar. Então, tipo assim, eu não vou crucificar meu padrasto porque, teoricamente, ele me obrigou a fazer essa faculdade. Não. Tipo, eu entendo os porquês dele, eu consigo analisar ele, o porquê ele agiu dessa maneira, o porquê eu fiz essa faculdade e o quanto boa ela foi na minha vida. E tá tudo ótimo. E é isso que a gente tem Ali, que começar a fazer. eu vou lembrar mais um pedacinho da nossa história para o pessoal que está aí. Quando começamos a fazer. Galera, isso é para vocês, não é para ela, não. Quando eu comecei a fazer sessões com a Alessandra,
devido à evolução do processo, digamos assim, eu recebi indicação para fazer uma sessão de constelação. Aí a Ale falou, não, vai lá, tal, bacana. Aí tem um lugar que chama Mahalila. Mahalila, legal. Eu entrei lá no Google, Mahalila, achei o lugar, constelação, me inscrevi e fui lá. Era no Ipiranga, sábado à tarde, lá foi eu, tudo animado. O que é essa constelação, né? Aí cheguei lá, a Érica, que está na Consciente também, que já conversou conosco aqui anteriormente, me recebeu junto com a dona da academia, Mahalila. E aí, puxa, Alexandre, que bom que você veio, mas a pessoa que encomendou desistiu, não vem mais. Mas vamos conversar. Tinha uma mesa posta com salgadinhos, docinhos, chás e tal. E começamos a bater um papo. E aí, de repente, no meio da conversa, a Érica falou, vamos descer lá, vamos fazer com você. Eu ganhei uma constelação de presente. O segundo presente foi o que foi revelado nessa constelação, que depois eu levei para a nossa sessão, né, Lê? E a gente foi trabalhando essas informações todas, porque foi uma tampa que foi arrancada que nunca mais voltou para o lugar. O curioso dessa história é que quando eu fui sair, eu falei para ela, olha, quem me indicou vocês foi a Adriana, minha vizinha lá do meu condomínio. Então, Adriana, que Adriana? Ah, tudo bem, mas ok, legal, agradeça a ela. Quando foi checar a informação, a Adriana tinha me indicado um outro Mahalila. Então eu fui no Mahalila errado, que foi o certo. E aí Exato. muitas histórias como essa, né, Lê, permeiam as nossas conversas e é sempre muito prazeroso conversar sobre essas questões que a vida nos traz quando a gente consegue mudar o olhar para ela. E por falar em olhar, eu sei que você gosta, e já falamos muito sobre o Bauman. Eu queria que Sim. você passasse um pouquinho para nós do conteúdo da Sociedade Líquida, do Bauman, que acho que é muito atual e deve estar permeando a vida de muita gente, né? Então, porque o que é legal, né? O Bauman é um filósofo que ele faleceu agora, faz pouquíssimo tempo, então ele é muito atual. E ele fala exatamente isso sobre o mundo líquido. Porque o que é esse mundo líquido? É esse descarte em todos os sentidos. Então, nada mais é sólido, tudo escorre entre os dedos, nada mais é palpável. E eu acho que é bacana que isso já entra exatamente também com essa coisa das crenças, porque é exatamente isso. Antigamente, digamos que nós tínhamos uma bússola. Então, o que era ser humano? O homem era o provedor, a mulher era a pessoa que ficava em casa, que cuidava dos filhos, e tinha toda essa questão que eu brinquei agora falando, né, sobre as carreiras, ou entrar no Banco do Brasil. Então, você tinha um direcionamento. Hoje em dia, não. Veio a internet, veio a tecnologia e deu um boom. Só que nesse boom também veio muito conhecimento e as coisas ficaram descartáveis. Então, a gente está vivendo um mundo do descarte. Então, hoje, aí tem outro exemplo que eu acho sensacional, que é o da máquina de lavar. Como eu tenho mais de 40 anos, então eu sou da geração que tinha aquela máquina da Brastemp, que era quadrada, que pulava, né, para frente, assim, que a nossa mãe ia buscar ela quase saindo da lavanderia. Mas aquela máquina durava 30 anos. Verdade. A da minha mãe, ela se desfez, porque daí veio essas máquinas tecnológicas com esses painéis eletrônicos, né? E daí ela falou, eu vou querer essa máquina velha, que, né, que era azul, amarela, bege. Não, vou comprar uma nova. Só que essa nova tem prazo de validade. Então entra nesse mundo líquido, onde nada mais é duradouro. Então eu também, né, brinco que é uma das frases do Bauman, que hoje em dia nós não vamos ao shopping para ver vitrines. Nós somos a vitrine. Por quê? Porque a gente entra numa loja, compra uma roupa e já sai insatisfeito. Porque a hora que a gente passa pela loja do lado, a gente quer a roupa da loja do lado. E daí isso vai gerando uma série de coisas também ambientais, essa coisa do plástico, que não tem mais onde descartar. Então, assim, tá gerando um caos. Por quê? Porque é o consumismo excessivo, isso piorou até na pandemia, né? Tanto que essa coisa de iFood deu um boom. Porque você vê, eu, por exemplo, que moro em prédio, é 24 horas entrega de comida. Então, é esse mundo das coisas líquidas, dos amores líquidos.
Eu não sou dessa época, mas hoje em dia tem essa coisa de Tinder, né? Que é um catálogo. Ah, então eu tô afim de sair com alguém. Então deixa eu pegar aqui o Tinder, então eu abro esse catálogo e começo a ver, ah, me interessa, você com esse, você com aquele. Então, assim, gente, tem um outro cara também que eu amava de paixão, que é o Flávio Gicovati, que era um psiquiatra, Uhum. que ele também fala exatamente isso. Você vai para uma balada, aí fica lá dois seres até o final, bêbados, depois eles saem, vão um para casa do outro, eles transam, eles nem sabem o nome de um, o nome do outro, aí acorda no dia seguinte, mal se olham na cara, já vai embora. Então, assim, tá tudo assim. E isso também acaba adoecendo o ser humano, porque muita gente chega na clínica exatamente com essa queixa também. Eu não conheço ninguém, eu não acho ninguém legal, eu não sei o que vai ser da minha vida, ninguém me interessa. Mas por quê? Porque não tem mais essa coisa do cuidar. Então, hoje em dia, você me Uhum. irrita, você não vale mais a pena. Então, tchau, tô te descartando. Próximo. Uhum. E o Bauman vale Ale, muito a você, pena. sim, ele tem vários livros, né? E ele é muito atual. Sim. E aí o Bauman também me remete ao período que ainda vivemos de alguma forma, que é da pandemia. E nós já conversamos bastante sobre isso, mas eu também queria saber as suas impressões sobre o que a pandemia nos trouxe e para onde podemos ir a partir daí. Olha, a pandemia é exatamente uma faca de dois gumes. Porque o que acontece? Muitas pessoas evoluíram muito na pandemia. Por quê? Porque tiveram esse olhar para dentro de si, enquanto outras surtaram, enlouqueceram e foi ladeira abaixo, entendeu? Então, eu acredito que assim, acima de tudo, isso vai muito de cada um. É o você querer se perceber. E eu também falo isso na clínica. Por exemplo, quem está aqui hoje nos escutando ou depois vai assistir a gravação, já está meio caminho andado. Por quê? Porque são pessoas que têm interesse em autoconhecimento. São pessoas que estão em busca de uma evolução. Agora, para outras, isso é terrível. A pessoa não quer, que são essas pessoas alienadas, que elas gostam muito mais de olhar para o umbigo do outro. Então, para elas, a pandemia foi terrível, o índice de suicídio foi altíssimo, e assim vai, né? E você vê, agora Por isso que, tá aumentando os casos de Covid de novo. por isso que a série Zumbi faz tanto sucesso, né? No cinema, no videogame, no computador, impressionante como é que as pessoas conseguem assistir aquilo. Eu não consigo. Eu nunca assisti também. Aliás, eu tenho um sério problema, né, com essa questão de tempo. Porque isso também é uma coisa que eu sempre explico para os pacientes. As nossas sessões nunca acabam a hora que eu te falo tchau, ou aqui no online, ou ali na porta do consultório. Porque depois a gente ainda vai estudar o caso, vai analisar. Então, a vida de terapeuta é uma coisa. Tem que gostar muito do que faz. Eu amo de paixão, porque você se dedica. Então, Sim. aí essa minha questão com o tempo é meio complicada. Eu tenho uma lista de coisas para assistir sem fim. Séries não são bem-vindas, né? Não, pior é que eu adoro série, mas assim, uma série que uma pessoa normal assiste em uma semana, eu demoro meses. E eu tenho uma tática também que é muito boa, porque eu acho que assim, é o que nos ajuda, temos que compartilhar. Qual é a minha tática para assistir série? Na academia, fazendo exercício aeróbico. Então, por isso que eu Hum, também demoro tanto tempo, porque daí eu tenho um incentivo para ir fazer o exercício aeróbico. Então, passa super rápido, porque como eu vou demorar ali 35 minutos fazendo um exercício aeróbico, eu assisto 35 minutos de uma série que me interessa. E pronto, fiz meu legal. exercício, tá tudo ótimo. Exercício. Você falou uma palavra importante. Eu sei que você sempre foi adepta de práticas físicas e a Consciente também considera as práticas físicas como um pilar importante do tratamento. O que você pode Importantíssimo. falar sobre as práticas físicas para nós, Então, Ale? Ale, o que eu percebo cada vez mais, e Ken Wilber falava muito sobre isso, que é exatamente o ser integral, que é corpo, mente e espírito. Então, não adianta você cuidar só do corpo e não cuidar da sua mente. Cuidar só da sua mente e não cuidar do seu corpo e do seu espírito. Então, assim, é uma junção de tudo. E o que é bacana de pegar as lives anteriores, que
tem exatamente isso. Então, tem a prática da yoga, tem a nutrição, tem a naturologia, é tudo. Não adianta a gente tratar só a causa, a gente tem que tratar tudo. Alessandra, comecei assim a prática de atividade física aos 17 anos, que eu me apaixonei por musculação, então desde os 17 que eu pratico. Uhum. Só que eu acho que também uma coisa que é bem interessante de falar dos dias atuais. Eu sempre achei muito legal, por exemplo, o yoga. Eu sempre olhava as pessoas fazendo e falava, nossa, que bacana. Mas aí vinha aquela série de crença. Ah, é muito parado. Ah, não é para mim. Ah, eu não tenho esse tipo de alongamento. Ah, não sei o quê. Ah, eu não vou conseguir. E nisso foi passando os anos e essa crença vai cada vez mais aumentando. Até que esse ano eu comecei a fazer yoga na Renzo Grace da Aclimação que abriu no meu bairro, que eu moro aqui na Aclimação, em São Paulo. E, meu Deus, foi sensacional. Eu tô amando, amando. E não adianta. Tudo na vida é persistência. Então, quando eu comecei Uhum. em julho, coisas que eu não conseguia fazer, hoje eu já consigo. Mas por quê? Porque eu sou uma aluna muito dedicada, eu vou toda semana, eu faço às vezes em casa. E é isso, Ale, mas aí entra exatamente outra questão da geração de hoje, essa coisa do imediatismo, que é exatamente essa coisa do líquido que escorre pelos dedos. As pessoas acham que vão entrar numa prática de yoga e pronto, assim, né? Em uma semana já vai estar fazendo uma invertida. Não, desculpa, não vai, Uhum. né? E daí, junto com a yoga, eu comecei a praticar também jiu-jitsu, que também não adianta, assim, eu que nunca, assim, eu fazia kickbox, é uma luta, mas não tem nada a ver com jiu-jitsu. Então também, Gente, ela não é ofensiva, ela é uma pessoa pacífica, tá? exato. Então, assim, eu tenho uma parceira de jiu-jitsu, que é um amor, que tem muita paciência comigo, muita sabedoria, né, porque menina faz com menina, então ela tem essa sabedoria, ela me explica, ela me ensina, nós fazemos a mesma coisa 30 vezes. E, nossa, eu tô amando, amando. Mas, assim, é difícil? É difícil. Às vezes você fala, ai, meu, não É. é pra mim? Não, não é pra mim. Mas eu vou continuar tentando. Tipo assim, é legal, é uma coisa diferente. E é isso que as pessoas têm que entender. Ó, eu vou também fazer outro parênteses aqui que eu acho também super importante, porque como a Rafa falou Por sobre essa favor. coisa da nutrição, da alimentação saudável e tudo mais, em A Rafa 2000 entrou aí, ó, acabou de entrar. então, ó, em 2012, eu estava 16 quilos acima do meu peso, com pré-diabetes, com os exames todos alterados. E as pessoas hoje me olham e falam, ai, não, não é possível, você está mentindo, imagina, você é super magra, blá, 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 blá. Só que eu, para as pessoas terem uma ideia, eu fui de um manequim 36 para o 44. Então, sim, eu estava fora de peso. E daí comecei o acompanhamento com a médica, com a endócrino, e ela falou, tipo assim, você vai ter que emagrecer. No primeiro mês, eu emagreci só um mês, 1,5 kg no primeiro mês. Ela quase me matou. Depois, eu demorei Hum. um ano para emagrecer os 16 quilos. E o que é Ah, tá muito bom. importante, eu quero que todo mundo abra bem os ouvidos agora. Bastante. Preste muita atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Por quê? O que eu escutei a rodo de pessoas. Ah, você está emagrecendo, mas agora eu quero ver manter. Nossa, todo mundo jogando balde de água fria. Brincadeira, né? Entendeu? Então, assim, nós estamos em 2022. Isso faz 10 anos. Eu nunca mais engordei. Só que quando uma pessoa chega e te faz esse tipo de comentário, analise bem essa pessoa. Porque isso é dela, não é seu. Exato. Entendeu? E assim, Sim. gente, outra coisa, tipo assim, sempre vão falar de você. Sempre. Sempre vai ter alguém te julgando, te criticando. Eu já escutei muito e ainda escuto, ah, não, não é possível. Você deve tomar anabolizante, blá, 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 blá. Gente, eu não tenho que provar nada para ninguém.
Tipo assim, Uhum. eu sei da minha rotina diária, eu sei o quanto eu faço de exercício, eu sei como é a minha alimentação. Agora você vai ficar batendo boca com essas pessoas? Se a pessoa não tem capacidade de fazer o que eu faço, desculpa. Mas aí entra Sim. exatamente essa questão. A pessoa adora apontar um dedo, entendeu? De novo, essa questão do apontar o dedo me remete a uma conversa que também já tivemos várias vezes, que me remete ao Ho'oponopono. Que o Ho'oponopono parece ser muito simples, né? Com 4 frasezinhas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, mas na verdade a coisa é muito além disso, né? Isso também me remete à questão das sombras, um assunto que você também domina muito bem. E acho que com essa pandemia, com essa história de coloca a máscara, fica em casa, cala a boca, muitos foram projetados sobre as suas sombras, né? Inclusive eu, confesso, e foi um trabalho de superação incrível, incrível que eu só consegui graças às nossas sessões, graças ao Aikido, graças às orações e à meditação. Queria que você falasse um pouco disso, das sombras, o que elas significam e como que a gente tem que se posicionar diante disso. Então, olha, o que que eu percebo em relação às sombras? Elas existem. Não, ó, outra coisa que é extremamente importante, não existe um ser humano que não tenha sombra. Todos nós temos, todos nós temos. E por que nós adoecemos? Porque tudo depende da importância que a gente dá para determinada coisa. Então, o que acontece? Eu estou em sofrimento. Ah, eu estou em sofrimento. Ok, então eu paro, eu me analiso, eu me percebo. Por que eu estou sofrendo? O que está me fazendo sofrer? Então, eu pego exatamente essa questão. E daí eu analiso esse meu pensamento. E na hora que eu analiso esse pensamento, para que caminho que eu vou? Tipo, isso é real? Isso existe mesmo? Quem eu seria sem esse pensamento? E daí Puxa. tem coisas que você fala, não, tipo, não, isso é real, isso aconteceu, é real. Ok, já que isso é real, isso aconteceu, então a gente pode pegar, nesse caso, por exemplo, vai, um abuso ou uma questão de uma perda. Ok, isso aconteceu, isso é real. O que eu posso fazer com isso? Então, entra exatamente essa questão. O que eu faço com o que fizeram de mim? E mais uma vez, eu não quero ser repetitiva, mas eu acho que entra muito exatamente nessa questão de sombra, de sofrimento e tudo mais. A Carla, ela podia estar lá no hospital chorando, depressiva, mal, acabada. Só que não, ela tá pegando toda essa sombra da doença, essa nuvem negra que tá pairando na vida dela e tá transformando numa campanha maravilhosa, né? Você Seria tá... mais ou menos como dizer de fazer do limão a limonada, né, Ale? Exato, Ale, exato, exato, exato. E daí, às vezes, então, assim, a gente tem que aceitar a realidade. Então, essa coisa existe, é real, é real. Aceitar significa dizer que eu sou passivo? Não, eu não sou passivo, porque eu aceito. Mas eu analiso, eu ressignifico, eu me torno lúcida. E na hora que eu me torno lúcida, eu vivo melhor. E daí esse sentimento, essa sombra, ela deixa de me atormentar. Ainda vai existir os medos, as angústias, vai existir, mas eu aprendo a lidar com elas. Eu estou entendendo assim uma certa mensagem no sentido de racionalizar a emoção, é isso? Exato, olha, porque o que acontece? Nos dias de hoje, é tudo muito no automático. Então é assim, qual é a rotina? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Já são meia-noite. Eu preciso dormir. Ah, tá bom. Ah, o alarme. Amanhã eu vou acordar que horas? Eu vou acordar às 6. Às 6. Então, tipo, às 6 eu acordo. Às 6:30 eu tenho que sair de casa. Às 7 eu tenho que estar em tal lugar. Nossa, eu vou pegar tantos minutos de trânsito. Aí eu chego no trabalho, eu bato o cartão. Aí eu trabalho, trabalho, trabalho. Aí tal horas eu tomo um café. Aí, e as pessoas vão vivendo essa vida no automático. Só que assim, tá, mas o que que eu tô sentindo? O que eu tô passando agora? Então você tem que parar e se
autoanalisar, tipo, fazer exatamente essa questão do autoconhecimento. O que eu tô sentindo, o que me afeta, o que me faz mal. Eu quero isso para mim? Você vê quantas pessoas hoje em dia comem, tipo assim, a pessoa não para nem para comer. Come no trânsito, come andando. O fast food deu esse boom. E eu, por exemplo, em 2010, quando eu sofri o meu acidente de carro, que eu fiquei 2 meses hospitalizada, um dos médicos que cuidou de mim, ele me ensinava uma coisa, ele sempre falava para mim, Alessandra, estômago não tem dente. Você tem que mastigar a comida 52 vezes. Aí, Que ótimo. nessa época, como eu estava no hospital e eu não iria sair de lá tão cedo, eu realmente mastigava a comida 52 vezes. E daí a Uhum. comida virava tipo um mingauzinho na sua boca e depois você engolia. Isso ajuda muito a nossa digestão. Hoje, é óbvio, eu não mastigo mais as 52 vezes, mas pelo menos acho que umas 30 eu mastigo. E eu gosto desse ritual do comer. Então, sentar, comer tranquilamente. Outra dica super importante: não comam assistindo noticiários com Bom, noticiário acho que não dá para desgraças. fazer nada assim no noticiário, né? É melhor É, não nada. ligar. O ideal é nem assistir o noticiário, entendeu? Mas, principalmente na hora da refeição, porque veja bem, você está colocando o alimento para dentro de você. E se você está colocando o alimento para dentro de você, escutando sobre a guerra, sobre a quantidade de mortos, sobre desgraça, gente, isso está indo para dentro do seu organismo. Sim. Então, olha que interessante. Além de falar da parte da mente, você já nos falou do físico e da alimentação. Todos esses princípios regem a proposta da consciente, e não é à toa que ela se formou a partir das nossas conversas, literalmente. E não foi nada assim muito elaborado, foi uma coisa muito intuitiva, e eu acho que esses nossos conteúdos, essas nossas discussões, é que ajudaram sim a gerar isso. Ale, voltando um pouco nesses temas todos, você falou agora há pouco de novo das sombras, né, e de como racionalizar emoções. E também falou do caso da nossa amiga que a gente está apoiando, que está aguardando um transplante de coração. De alguma forma, ela está doente, aguardando, né, uma solução que seria um transplante. A questão da doença, que você também ajudou a dar assistência no hospital na época da Covid, que você ia nos quartos, levar o tablet para as pessoas se comunicarem com quem não podia fazer a visita e tal, que foi um trabalho incrível. Eu queria que você comentasse também. Também me preocupa bastante a questão das doenças já, digamos assim, evoluídas, né? Psicologicamente, como que a gente pode entender esse processo de adoecimento? Você acha que isso realmente começa no emocional? Ou isso é aleatório, uma coisa assim que caiu do céu? Eu acredito que assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Eu acho que isso tem muita questão genética e tudo mais. Então, assim, não dá pra gente generalizar e falar, ah, não. Ai, a pessoa que tem câncer adquiriu câncer porque, tipo, são mágoas que a pessoa não ressignificou. Não. Alguns casos podem ser sim, porque nós temos exatamente aquele ditado também que o que nós não verbalizamos, o que nós não colocamos para fora, o nosso corpo demonstra. Então, você pega casos que são psicossomáticos, né? Como uma enxaqueca que não se acha a causa, psoríase, são todas doenças psicossomáticas. Então, tem sim. Mas exatamente para demonstrar esse caso sobre como você leva a sua vida e como você cuida de um adoecimento, eu tenho o exemplo maravilhoso do Henrique, que foi meu paciente durante a pandemia, que eu também já fiz uma live com ele, que está até salva no meu canal no YouTube, que ele é o primeiro transplantado bilateral de pulmão por conta da Covid. Então, o que Uhum, acontece? O Henrique, ele ficou 6 meses hospitalizado. Ele teve muitos altos e baixos, mas muitos, 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 muitos. Só que ele era tão positivo, ele tinha tanta vontade de viver, que mesmo nos seus piores dias, nos piores, assim, que eu olhava para ele, ele parecia
um sapo boi, assim, tipo, nossa, era comovente. Ele tinha sempre um sorriso no rosto. Sempre. Sempre. Atitude, né? Então, assim, essa coisa da positividade, porque o que é felicidade? O que é Uhum. felicidade? Não tem uma definição assim, ah, felicidade é isso. Não. A felicidade, ela está na maneira como você encara positivamente a vida. Então, por exemplo, tenho o hábito, todo dia, quando eu vou pegar o elevador, que de repente o elevador já está próximo do meu andar, eu sempre agradeço. Eu falo, ai, obrigada, Deus. Olha, o elevador já estava bem aqui pertinho de mim. Nossa, que bom. Parece uma coisa boba? Parece uma coisa boba, mas você ser grato pelos pequenos detalhes que a vida te oferece, isso faz você viver de uma forma muito melhor. Eu tenho 2 cachorras, então todos os dias eu levo elas num parque. Se você parar para analisar, é uma coisa, digamos que chata, porque faz parte da minha rotina. Todo santo dia eu perco 1 hora do meu dia levando as minhas cachorras num parque. Mas por quê? Porque eu escolhi ter cachorros. Então, se eu escolhi, eu tenho que tratá-las da melhor maneira possível. Então, todos os dias eu levo elas numa praça muito próxima da minha casa, mas que é uma praça enorme. E o que que eu faço nessa hora, que nós ficamos lá geralmente 1 hora? Eu fico contemplando a natureza. Lá tem muitas árvores, tem muitos pássaros. Então, enquanto elas passeiam, caminham, correm, brigam com outros cachorros, eu estou lá contemplando a natureza, observando as árvores, que todos os dias são as mesmas. Mas todos os dias eu vejo elas de uma maneira diferente. Então, isso é uma maneira positiva de levar a vida. E eu tenho um caso também que aconteceu ano passado, que eu estava indo para a praia, para Ilhabela. Os meus amigos passaram por um acidente 1 hora antes, ou uma meia hora antes, e quando eu cheguei próximo desse acidente, a estrada já estava bloqueada. E nisso ficamos 4 horas parados na estrada, assim, daquele jeito que todo mundo desce dos carros, todo mundo passeia com os cachorros. Então, nessa hora, o que eu faço? Para onde eu levo os meus sentimentos? Para onde eu levo os meus pensamentos? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então eu posso ficar muito mal-humorada, acabar meu dia e, nossa, esse acidente acabou com a minha vida, tô aqui, vou ficar 4 horas parada. Ou não, tipo assim, não, tudo bem. Coloca uma música que você gosta no carro, começa a conversar. Não tem o que fazer. E nós sofremos, Ale, exatamente por essa questão, por a gente achar que nós dominamos tudo na vida. Então, nós temos que aprender que nós não dominamos nada, nós não somos detentores do outro, porque em relacionamento isso é uma grande questão. A pessoa acha que tem posse do outro. Não, a gente não tem posse de nada. O outro está do nosso lado porque ele quer. Nós não somos possuidores. Então, quando nós começamos a aprender isso, que existem coisas que são de Deus, do universo e nossas, a nossa vida também foi bem melhor. Bem melhor. É engraçado que eu ia pedir para entrar nesse assunto de relacionamento exatamente agora. Você já se antecipou. Porque acho que a maior dificuldade que temos nessa vida é aprender a nos relacionar com o outro, né? Porque numa sociedade onde agora o cooperativismo, a cooperação está mais difundida, se a gente não souber se comunicar e se relacionar, não vai acontecer. Eu tenho visto muitas pessoas que ficaram assim confortáveis se mantendo isoladas em casa. Aí você convida para sair, para tomar um café, para tomar uma cerveja. Não, não, não estou saindo, não estou quieto, não. As pessoas ainda estão um pouco imóveis, né? No que diz respeito a relacionamentos, eu entendo que a dinâmica é um pouco igual para todos, mas os relacionamentos afetivos são os mais complexos, digamos assim. E acontece, eventualmente, da gente projetar no outro algo que é uma expectativa minha e não bem a realidade do outro. E também fala-se muito dessa questão de dar certo porque é 50% de um, 50% do outro. Como é que a gente interpreta essa salada, Lê? Então, Ale, porque aí entra uma questão muito importante, que é assim,
Lembra aquele curso que a gente fez no Tribunal de Justiça? Lá teve uma frase que eu peguei para a vida, que é o seguinte: Hum, relacionamento é a única conta que 1 mais 1 não é 2. Porque sou eu, isso é bom mesmo. você, e daí vem você com toda a sua família e eu com toda a minha família. Então, a hora que nós dois nos unimos, porque nós nos gostamos e tudo mais, tem todo esse contexto em volta. Então, você tem que São ter dois muita sistemas que se sabedoria. interligam, né? Exatamente. Então, tem que ter toda essa sabedoria para entender como você funciona e como eu funciono. E daí vem essa coisa da projeção. Porque quando eu me apaixono pelo outro, e daí a gente fala que essa coisa da paixão é a fase da demência. Por quê? Porque a gente não Hum, enxerga de fato como o outro é de verdade. Porque nós fazemos a uhum, projeção de nós no outro. Então, eu uhum. projeto no outro o que eu sou. Então, se eu sou carinhosa, amorosa, eu também acho que o outro é. E nisso tem uma música da Marília Mendonça, que o refrão da música é exatamente esse. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Olha, Que é legal, exatamente a projeção. legal. Então, É, eu vejo em você uma coisa que é irreal, que não é. E ou seja, um relacionamento, ele vai muito bem quando se tem diálogo. Eu sempre brinco com isso. Ah, eu não gosto que você... Por exemplo, você tem o hábito de deixar a toalha molhada em cima da cama. E daí isso me deixa de mau humor. Só que eu não verbalizo. Só que isso também é uma dica hum, de ouro. O outro não tem uma bola de cristal que lê seus pensamentos. Então, se você não chegar e falar: olha, Alexandre, todo dia de manhã, antes de você sair para o trabalho, você sai do banho e deixa a toalha molhada em cima da cama. Você pode, por gentileza, estender no varal ou voltar lá para o banheiro? coloca essa toalha no varal, pô. Entendeu? Só que daí é exatamente isso. Aí eu engulo, 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 engulo. Até que chega um dia que eu venho exatamente com essa frase, né? E daí pronto, aí virou uma mega briga. Ah, porque você é grossa, você é estúpida, você não sei o quê. Não, é porque, tipo assim, o copinho tava enchendo. O copinho estava enchendo. E aí ele transbordou. Deu uma tempestade. E também hoje acho que, de alguma forma, os pais enfrentam relacionamentos bem complicados com os filhos, né? Tem um médico, um psiquiatra, acho que é psiquiatra, ou psicólogo, na internet, que ele está fazendo muito alarde, chamando muita atenção dos pais para como desligar os filhos. Está todo mundo tão conectado agora. Conectar é fácil, dá um telefone, dá um tablet, dá um computador e a molecada fica lá sossegada. Como desconectar esses filhos? Então, eu entendo também que a minha filha mais nova, que por sinal faz 17 anos hoje, parabéns, Nina! Parabéns, Essa Nina. live também é sua. Sim. Eles lidam com algumas questões muito diferentes de nós, né? E eu, até pela minha experiência com a Nina, tive que entender como que ela funcionava para poder me posicionar de uma maneira a não perder o diálogo com ela. Isso foi um grande aprendizado. E até costumo, de vez em quando, dizer que os meus filhos são meus mestres, né? E eu que achei que ia vir para esse mundo para ensinar alguma coisa para eles, acho que eu mais aprendo do que ensino. Como que a gente pode olhar para essa questão, essa diferença de percepção dos filhos para os pais hoje? É que, Ale, é só parar para analisar exatamente isso. Tipo, meus nossos antepassados. Então, por exemplo, eu fui de uma geração aonde eu tenho padrasto desde os 2 anos de idade. Só que a minha vida acadêmica praticamente inteira, quando eu era criança, chegavam, né, as crianças, todos tinham pais casados, menos eu. Então, tipo assim, eu era fora do padrão, da dita Uhum. normalidade da época. Na década de 80, ninguém tinha pais separados. Eu tinha. Então, assim, as coisas evoluíram, as coisas mudaram. Então, hoje em dia, tipo, as mulheres saem de casa, as mulheres trabalham, as mulheres se igualaram, tipo, aos homens em carreiras. E tudo mudou.
Então, a gente tem que entender isso e hoje é exatamente o diálogo. Cada vez mais a gente tem que ter esse diálogo, a gente aprende sim com os filhos. Eu atendo adolescentes e as sessões também são sensacionais, porque eles me trazem muitas coisas novas que eu também não conheço, que eu vou pesquisar, porque, tipo, é um mundo novo. Assim como para os nossos Uhum. pais, mexer num tablet, num celular, é algo uau, essa nova geração também está aí para nos ensinar coisas que para nós é, nossa, uau, porque o Uhum. mundo está mudando. E daí nós temos que ter uma mente aberta para aceitar e falar, não, isso eu acho bacana, mas isso ainda não entra nos meus padrões, entendeu? Mas tudo bem, eu te Uhum. respeito. E entra exatamente nisso, tipo assim, meu, quem sou eu para achar que eu sou a detentora da verdade absoluta? Sim, sim. E nós aprendemos todos os dias, né? É engraçado isso, porque por mais que nós já sejamos mais velhos, todo dia a gente aprende uma coisa nova. É. Eu confesso que o diálogo com os meus pais foi muito diferente do diálogo que eu tenho com os meus filhos. Em alguns momentos, acho que foi até pior. Em alguns momentos, o diálogo com eles melhor. Mas foi sempre um grande aprendizado. Agora, fica mais fácil quando eu tento entender como foi o diálogo dos meus pais com os pais deles. Exatamente, Ale, Ou seja, porque também não foi uma condição fácil, né? imagina, foi muito pior, entendeu? É. Porque se nós ainda somos da época, né, que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, os nossos pais é Uhum. pior ainda. Não é nem tipo quando o burro É fala, o na outro base abaixa a do orelha, tem que tabefe, estar com da a orelha abaixada o chinelada. tempo todo. Não existe estar com a orelha meio levantadinha, assim. E essa geração de hoje, não. Tipo, é um papo, assim, reto, tipo, né? Tanto que eles falam, é papo reto. É de igual para igual. E aí, você vai fazer É, o quê? Você vai ficar tentando introjetar no seu filho a educação lá de trás. Não, não funciona. isso também me reforça a ideia de que os conceitos que a constelação familiar adota estão muito todos ligados a esse equilíbrio, né? O equilíbrio do sistema. Se os filhos não estiverem nos seus lugares de filhos e os pais não estiverem nos seus lugares de pais, a coisa não funciona. E nem sempre isso significa agressividade ou falta de diálogo. Às vezes até a falta de diálogo pode funcionar desde que esteja cada um no seu lugar. Mas isso é muito sutil, é muito complexo para uma pessoa entender, né? Não, e Ale, o que também é muito importante que as pessoas entendam? A vida não tem um manual de instrução. Não é uma receita de bolo que está pronta. Que Uhum. tá lá, farinha, 2 ovos, o outro ingrediente X, manteiga. E daí você junta tudo, segue aquela receita e, legal, deu certo. Só que daí, se você parar para pensar, até a receita de bolo dá errada. Porque às vezes você faz sempre aquela receita, nossa, um dia o bolo não cresceu, outro dia o bolo ficou duro. Então, assim, não tem regra, não tem não é uma coisa pronta, né? Cada ser humano tem a sua individualidade, tem os seus gostos. Então, assim, é difícil, gente. A vida não é fácil. Quem disse que ia ser fácil? Gente, vocês estão entendendo a qualidade da pessoa que caiu na minha vida? Vocês estão entendendo isso? Ale, nós completamos 1 hora de live. É um papo incrível que poderia se estender por muito mais tempo. Mas se você pudesse deixar um recado, assim, para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir, o que você gostaria de falar? Primeira coisa de todas, eu acredito que todo ser humano deveria fazer terapia. Porque, gente, é libertador. É libertador. Então, É libertador. quem nunca fez, quebra já essa crença de que, tipo, terapia é coisa de gente louca. Eu não preciso. Vai, vai. E não ache que, de repente, você vai gostar do primeiro terapeuta que você for. Não. Às vezes demora pra gente chegar em um que a gente fala, putz, esse eu gosto. E terapia tem que ser com uma pessoa que você quer estar com ela. Você espera o dia da sessão, você fala, nossa, que legal, hoje eu vou na minha terapeuta. Entendeu? Tem que ser assim. Se você for em um e não gostar, vai em outro, em outro, em outro. Uma hora dá certo. Uhum. E até para finalizar nossa live, eu trouxe uma frasezinha da Cora Coralina, que eu achei que é super Ô, Cora bonitinha, que Coralina. ela fala o É. seguinte:
A estrada da vida é uma reta marcada de encruzilhadas, caminhos certos e errados, encontros e desencontros, do começo ao fim. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu acho que Uau. essa frase da Cora Coralina fala tudo o que a gente falou aqui num parágrafozinho, Fantástico, entendeu? E, gente, a vida é fantástico. isso. Tipo assim, meu, a vida é uma estrada cheia de obstáculos. Eu também brinco que ela é igual a linha do coração, dos batimentos cardíacos. Ela tem altos e baixos. A hora que ela fica reta, ou nós estamos numa depressão profunda, onde não tem mais sentimentos, ou nós Uhum, morremos. E, uhum. ó, e a última frase é: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Porque quando você transfere o que você sabe, você está cada vez mais aprendendo o que você está ensinando para o outro. Então é Eu isso, já gente. ouvi É isso. também, Ale, Muito que a gente... obrigada, pessoal da Consciente. Obrigada, Ale, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu só queria complementar que eu também lembrei de uma frase que eu ouvi muito, que a gente mais aprende quando ensina, né? É incrível isso. É É. incrível. E quero Gente, agradecer também todos muito... os nossos ouvintes aqui, toda a audiência, né? As Aham, pessoas amadas que estão aqui, Luciana, sim, sim. tem muita gente bacana, tipo Flávia, Renatinha passou por Ana, aí, a Samuel, Elizabeth está aí, a Patrícia, Ana, Samuel. Bruna Sanches, aqui meu mestre do Jiu-Jitsu, Júnior, Elizabeth, a sua filha Rafa, Rafael, todo mundo, a Renata. Gente, muito obrigada. Não dá para ficar agradecendo, né, um por um, mas muito obrigada a todo mundo que apareceu. Muito obrigada pela audiência. E a gente marca uma próxima, né, Lê, com um novo tema. Sim, essa live encerra esse primeiro ciclo de lives da Consciente, para que o público conheça os nossos terapeutas, que vêm falando sobre como funcionam as terapias de cada um. E estar aqui hoje com a Lê é um presente para mim, não para vocês, é para mim em primeiro lugar, porque se tem uma pessoa que fez diferença na minha vida no momento mais crítico foi ela. Minha mestra, meu exemplo, que vou continuar seguindo por um bom tempo, se Deus quiser. Obrigada, Lê. Ó, e mais uma vez, Obrigado, gente, gente. sigam a Carla Miller, A Carla apoiem a Miller, a campanha dela. Consciente, a Alessandra Lopes, e Ó, fiquem em contato que tem muitas novidades por aí, gente. isso aí, pessoal. Obrigada para todo mundo. Super beijos. Obrigado, gente. Boa noite Tchau. a todos. Boa Obrigado a noite. todos. Obrigada. Tchau. Tchau, Ale.